Olá, amigos. Eu sou Marcos Sanches e estamos aqui em mais um Momento Luz com vocês. Olá, boa noite. Eu sou Maristela e sempre uma alegria estar aqui com vocês. E um beijo carinhoso aos nossos amigos, aos nossos telespectadores, aqueles que nos apoiam aí pelo Brasil inteiro. E o nosso tema hoje é um tema muito interessante que nós preparamos aí para os nossos amigos. Nós vamos conversar hoje sobre os ecos do passado, os condicionamentos. Isso. Nós vamos, dando sequência aos condicionamentos, nós vamos falar sobre 4 fases do condicionamento que são fundamentais, que elas iniciam desde da concepção, da nossa concepção, até momentos, instantes depois do nascimento. São fases fundamentais de importância, porque elas vão gravar o nosso padrão de comportamento diante dos desafios. Sim. Então vamos para a primeira fase? A primeira fase é chamada de paralisia. Fala para a gente um pouco, Marco. Então, essa fase da paralisia é uma fase que inicia desde a concepção. Então, o que os nossos pais estavam sentindo nesse momento da concepção vai afetar no nosso comportamento quando tivermos que enfrentar um desafio na vida. Seguindo ainda dentro desta fase, nós vamos viver um momento entre a fase embrionária, que é como o nosso sistema ele ainda não está totalmente formado, a gente não pode ter movimentos e reações. Porém, nesse momento, nós estamos conectados com nossa mãe e sentimos tudo o que nossa mãe sente, nós sentimos. Se a mamãe está deprimida, se ela está num estado de pânico, o bebê vai sentir exatamente a mesma coisa. A diferença é que a mamãe tem condição de reagir e o embrião não. Ele não pode se mover, ele não pode reagir, então ele está paralisado. Marco, então, pelo que eu pude compreender, todas as pessoas passam por essa mesma fase, passa por cada uma das 4 fases. Mas a pessoa que, digamos, aquele embrião, né, aquele ser que está em desenvolvimento, se ela tiver algum trauma, ela tende a ficar presa nessa fase. E é isto que emocionalmente a pessoa levará por toda a sua fase adulta. É isso mesmo? Exatamente. Então, o que acontece? O embrião, ele não pode se mover. E se ele sofrer um trauma, ou ficar identificado, ficar amarrado nesta fase, então, ele, no decorrer da sua vida inteira, quando ele crescer, quando ele estiver na fase adulta, quando ele receber uma pressão, né, psicológica, uma pressão da vida, um momento difícil, um desafio difícil da vida, a reação desta pessoa vai ser paralisia. Ela vai ficar paralisada. Ela não vai conseguir reagir e dar uma resposta a esse desafio. Então, assim, imagine aquela pessoa que tem um trabalho a cumprir, né? Então, ela tem no seu trabalho um prazo para cumprir e quando ela se atrasa, o chefe chama a atenção dela e diz, olha, você precisa acelerar mais, e não pode ser, nós temos prazo para entregar. Ao invés desta pessoa acelerar, ela paralisa e não consegue mais se mover. E quanto mais pressão ela sofrer, mais parado, mais paralisada essa pessoa vai estar. Sim. Excelente exemplo. Bom, então, a segunda fase é a fase... A segunda fase é a fase do fracasso. Né? Então, essa fase, ela vai do período fetal, né, até o momento quando o bebê vira-se para baixo na barriga da mãe, se preparando para nascer. Nesse período, o bebê, obviamente, continua sentindo as mesmas emoções da mãe. Porém, ele agora pode esboçar reações.
Quando a mamãe está vivendo um momento de muita alegria ou um momento de muita tristeza, ele quer participar, ele quer viver, ele quer nascer, ele quer achar uma saída para estar participando da vida aqui fora. Então é como se ele fizesse tentativas de nascer. E, obviamente, ele não vai ser capaz de fazer isso, ele não vai poder nascer, ele não vai poder sair da barriga da mãe, porque ele não está pronto ainda, não está amadurecido o suficiente. Então, ele vai continuar tentando. Então, é aqueles chutes, aqueles rodopios, então ele tenta achar uma saída. Então, se a criança se identificar nessa fase, se ela tiver um trauma que a identifica nessa fase, o que vai acontecer? Durante a vida desta pessoa, ela vai ficar muito insegura, porque ela vai achar que ela fracassou ali no útero, ela vai ficar com esse estigma. Então, ela vai sempre achar assim, eu vou fracassar, isso não vai dar certo, né? Ela vai sempre ficar em dúvida o que ela deve escolher na vida. Pelo que eu estou compreendendo, Marco, é como uma marca emocional. É uma marca emocional e também como uma marca celular, uma memória celular. É isso que você está comentando? Exato, ele fica gravado um padrão de comportamento. Então, o que acontece? Essa pessoa, quando ela receber os desafios da vida, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ficar insegura, ela vai ficar em dúvida, ela não vai saber para que lado ela vai decidir, o que ela vai escolher, e sempre com medo de fazer uma escolha ruim e fracassar. Bom, então vamos para a terceira fase, que é chamada a fase do esforço extremo. É isso mesmo, Marco? Isso. Essa fase é o momento do parto. Então, o bebê já está na posição e já começa as contrações e ele tem que fazer um esforço muito grande para poder nascer. Então, dependendo como for esta fase, né? Se for um parto muito prolongado, se for um parto fórceps, por exemplo, um período de muitas contrações, se a mãe tiver muitas contrações. Então, imagina como é que o bebê se sente nesse momento, onde ele está querendo nascer e sentindo contrações, sentindo uma paralisia, sem conseguir se mover, sabe? Ele não consegue ir para frente, ele não consegue avançar, ele está ali paralisado, preso, e ele se esforça e demora para poder nascer. O que acontece com essa criança, com essa pessoa que se identifica com essa fase, que ela se amarra nessa fase, ela traz uma dependência dessa fase. Cria na mente dessa pessoa a ideia de que para conseguir qualquer coisa, você vai ter que ter muito esforço. Muito esforço. Então... Sim, você comentando, à medida em que você vai explicando, vai explanando, para mim mesmo vai ficando claro uma série de coisas, uma série de comportamentos, de dificuldades, que a gente até tem escutado muito falar, os amigos telespectadores que nos escrevem sobre as suas experiências, começa a ficar um pouco mais claro para mim, esse tipo de experiência. E você, Maris, está se identificando em alguma dessas fases aí? Aos pouquinhos, eu já me identifiquei aí um pouquinho de cada, um pouquinho em cada uma das três fases que você já explanou. E sobre essa terceira fase, a do fracasso extremo, você teria algum exemplo? Então, assim, essa pessoa identificada com esta fase, como vai ser o comportamento dessa pessoa? Ela vai se sentir que nada na vida é fácil. Enquanto que para algumas pessoas realizar uma tarefa é uma coisa muito simples, é ir e vir, para essa pessoa vai ser um verdadeiro parto mesmo. Vai ser um esforço enorme. Ela vai atrair todo tipo de obstáculos na vida dela. E ela não vai conseguir caminhar. Então, para fazer uma coisa simples, sei lá, ir tirar um dinheiro no banco, por exemplo. Aí, no percurso, no caminho, ela perde o cartão. Quando ela acha o cartão, ela chega lá e a máquina não está funcionando, ou tem alguma pessoa na frente. Enfim, vai ser uma coisa muito difícil dela. Então, você quer dizer que, nesse caso, o padrão de comportamento dessa pessoa, ou seja, quando ela se torna adulto, vai ser esse padrão em que todas as coisas se tornam muito difíceis de serem realizadas ou concluídas. É isso mesmo. Exatamente. E o quarto, nós vamos ver logo após o comercial. Não saia daí, voltamos já já.
Amar.